Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast da Papel Jurídico. Hoje nós iremos bater um papo sobre advocacia civil no contexto da pandemia e convidamos a professora da PUC Minas e advogada Simone Heisig. Oi, Simone, seja bem-vinda novamente ao podcast da Papel Jurídico. Oi, Lucas, muito obrigada pelo convite, né? Fico muito feliz com o sucesso que o papel jurídico vem fazendo, venho acompanhando aí nas redes sociais. Parabéns para vocês todos aí da equipe, viu? Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Nós preparamos um roteiro com algumas perguntas sobre a temática e eu acho que um ponto de partida interessante para a gente conversar sobre o tema é a questão da crise financeira, porque com a crise da pandemia, a crise social, etc., veio também uma crise econômica. E quando a gente fala em perspectivas profissionais para os advogados, a crise econômica apresenta um impacto muito significativo, seja um impacto concreto ou mesmo um impacto em termos de medo, de anseios da classe, etc. E aí eu queria ver, na sua opinião, né, qual a sua opinião a respeito, se essa crise econômica pela qual nós estamos passando tende a impactar mesmo negativamente a advocacia no âmbito civil. Lucas, eu não acredito nesse impacto negativo para a advocacia, não. Eu acho que o advogado aí tem um campo muito grande de trabalho. Normalmente, nesses momentos, as pessoas estão mesmo com vários problemas jurídicos, né? E elas acabam procurando o advogado. Então, esse é um momento, né, que a advocacia tem que estar preparada, principalmente a advocacia civil, né? Os advogados têm que estar preparados para poder receber essas pessoas que procuram, né, esses futuros clientes e trabalhar bem esses problemas que são trazidos em decorrência da pandemia, principalmente esses problemas financeiros, como você relatou. Então, eu não vejo o impacto negativo para a advocacia civil, não. E essa questão das demandas que você mencionou agora, né, as demandas que serão postas ao advogado, você tem alguma perspectiva, segundo a prática e a experiência na advocacia civil, de quais demandas podem apresentar uma maior complexidade ou maior frequência? Quais são as situações que tendemos a nos deparar mais ao longo dos próximos meses? A gente já tem visto, né, desde o ano passado, e existe a tendência nesse ano também do direito obrigacional como um todo. Então, os contratos, com certeza, né, são as áreas mais atingidas. As pessoas têm procurado muito. A gente ouviu muito no ano passado a questão dos contratos de locação, principalmente locação não residencial, né, que são a questão dos comerciantes, né, principalmente, que não estão conseguindo manter, né, os seus contratos por prazo determinado, contratos de shopping, né, que também está dentro aí da locação não residencial, mas com algumas peculiaridades. A própria locação residencial também acaba sendo afetada, porque é óbvio, né, o inquilino e o locatário passando por problemas financeiros também não consegue, né, arcar com as suas dívidas. Ainda dentro, né, dos contratos, os contratos bancários, porque as pessoas normalmente fazem contratos, né, de longo prazo, empréstimos para compra de determinados bens, como bens móveis, bens imóveis e os empréstimos em geral. E aí, com os autônomos principalmente, né, com a renda mais baixa devido à pandemia ou praticamente renda zero em alguns casos, né, no início da pandemia principalmente, acabam tendo aí dificuldades em cumprir com esses contratos bancários. Então, também uma outra área que vem sendo muito procurada. Vejo que também, fora a questão de contratos, né, direito de família também teve bastante, continua tendo, né, problemas relacionados à questão de guarda de filhos, visitas dos filhos, né, por causa do isolamento social. Então, muita gente procurando
para uma simples consulta, ou mesmo para realmente requerer uma liminar para mudança, né, da guarda, ou por exemplo, de uma guarda unilateral para uma guarda compartilhada, ou mudar a questão das visitas, proibições de mães em relação à visita de pais, de avós, né? Aí os avós também com a situação de restrição, porque, né, tem que ficar em isolamento social, que é um grupo de risco. Também a questão de divórcio, né, a pandemia, né, e o isolamento social, as pessoas ficando mais tempo juntos também teve o contrário do divórcio também, que, né, foram muitas pessoas que viviam em união estável e resolveram formalizar, né, então se casaram, mas também um número de divórcio, a gente viu até na mídia aí, né, há alguns meses atrás falando, né, que aumentou bastante. Na parte de sucessões também, né, devido ao número elevado de mortes que teve, claro que os inventários, mas também teve pessoas que passaram a se preocupar com o planejamento sucessório, né? E aí, testamento, questão de doação e outras formas de planejamento sucessório também que existe, né? Então, dentro da área civil, né, como eu falei, que eu não vejo esse impacto negativo, né, desde que sejam advogados que estejam, né, preparados para atender, nós temos aí vários campos, né, para serem trabalhados, mas com certeza eu vejo que a parte obrigacional, né, contratos, é maior. Em família também, questão de pensão alimentícia, né, eu falei da guarda, da visita, mas pensão alimentícia também, né, não está conseguindo cumprir ali com os alimentos, vai querer, né, uma revisão desses alimentos. E, Simone, você citou a questão da preparação, né, para os profissionais no geral que irão atender e lidar com essas demandas. Na sua opinião, quais são as habilidades essenciais a esses profissionais? Como que o advogado que deseja lidar com esse tipo de demanda pode se preparar? Lucas, veja só, a gente pensa sempre na preparação como a preparação mais técnica para um processo litigioso. É lógico que isso é muito importante, mas eu acredito que a principal habilidade neste momento é a negociação. Nós temos que ter aí advogados que saibam negociar, tentar evitar, né, o processo litigioso, e nesse momento, me parece que é o melhor caminho para todos os envolvidos, porque todo mundo está tendo algum tipo de prejuízo, e a gente não pode falar, por exemplo, num caso do contrato, né, que a gente mencionou, o contrato não residencial, a gente não pode falar que a culpa é de um ou de outro, né, do inquilino ou do locador, pelo não cumprimento da obrigação, né? Os locatários aí nos contratos não residenciais, eles foram obrigados, né? E recentemente, agora em janeiro, novamente em Belo Horizonte, foram obrigados a novamente fechar, né? Cessar as suas atividades presenciais. Então, quer dizer, várias lojas, né, a gente tem visto aí várias lojas que realmente não conseguiram, elas fecharam mesmo, né, o comerciante, né, o empresário, o empreendedor, ele não conseguiu manter. Então, a gente não pode falar nem que é culpa desse que não conseguiu, assim como também eu não posso falar que é culpa do locador, porque ele também, às vezes, né, necessita mesmo, aquilo ali é a renda, né, que ele tem. Então, nesse sentido, é lógico que em determinados casos em que a negociação não seja possível, é lógico que vai para o litígio, mas mesmo o processo litigioso exige desse advogado essa capacidade, essa habilidade de negociação, né, durante o processo. Além disso, é óbvio que o advogado ele tem que estar atualizado. Então, a atualização com as leis e também com os julgamentos que vêm sendo proferidos nesse período de pandemia. Eu vou dar um exemplo aqui, que é a Lei 14.010 de 2020, que ela dispõe sobre o regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado no período da pandemia do coronavírus. Essa lei, na verdade, ela teve um período curto, né,
em que ela teve vigência, mas a efetividade dela a gente tem que continuar observando. Então, por exemplo, nós tivemos suspensão de prazos prescricionais, né? Então, isso aí é algo que muita gente não sabe nem que teve essa lei. Então, tem que estar atualizado. Eu falei aqui sobre contrato de financiamento de imóvel. Alguns contratos são diretamente com construtora. Então, saber que existe uma tese, né, dos tribunais superiores em relação à porcentagem que o comprador tem direito na devolução quando ele desiste desse contrato de compra e venda do imóvel. Então, são decisões, é um período diferente, a gente nunca passou por isso, então, obviamente, nós vamos ter decisões novas, né, sobre essas questões. Então, estar atualizado em relação a isso também, a legislação, as decisões e ter essa habilidade negocial. Isso, com certeza, é primordial para a advocacia civil neste momento, né, durante a pandemia e pós a pandemia também, porque isso vai durar, esses reflexos vão durar muito tempo ainda no judiciário. Nós vamos estar discutindo muitos anos ainda essas questões. E a questão que me preocupa, e tenho certeza que outros profissionais também, é a sobrecarga do judiciário, que já vinha mostrando um acervo alto, né, uma demanda alta para a estrutura e a complexidade de julgamentos, mas que com a pandemia teve um boom de demandas ajuizadas, porque todo mundo acaba tendo algum tipo de situação para resolver. E eu acho que com essa questão da sobrecarga, como você falou, a técnica de negociação e a habilidade de negociação possa impulsionar com esperança, né, possa impulsionar a adoção, uma adoção maior de técnicas autocompositivas de solução de conflitos, porque a gente vê de uma postura ainda litigiosa, mesmo após o CPC de 2015, só que com essa questão da sobrecarga e a questão da diferença dessas demandas que vem chegando, porque, como você mencionou, é uma situação completamente nova, e aí pede também soluções novas. Talvez agora seja o momento da gente ter um olhar mais aprofundado para a questão da negociação, da conciliação, da mediação, e tentar implementar de forma efetiva dentro do judiciário. Essa questão das mudanças legislativas, né? Você mencionou a Lei 14.010, salvo engano. Você acredita que pelos próximos meses nós ainda teremos mudanças significativas no aspecto legal? Você acha que, porque pelo judiciário é de se esperar que conforme as decisões, né, sejam proferidas, a gente tem entendimentos novos, revisões de entendimentos, etc. Mas do aspecto normativo, você acredita que ainda podemos esperar edições de leis modificando essas situações existentes durante a pandemia? Talvez não tão próximo, né, num futuro tão próximo, mas com certeza essas novas decisões que nós teremos vão acabar influenciando o legislativo, sim, às vezes até mesmo para alguns projetos de lei que estão esperando aí alguma em votação, né, estão em tramitação no Congresso e vão acabar sendo impulsionados, sim, por essas novas decisões, né? Na verdade, assim, o certo, né, tecnicamente, seria, né, o judiciário aplicar as legislações que já existem, mas muitas vezes a gente vê que o legislativo ele é um pouco mais lento em relação aos passos da sociedade, principalmente numa situação como essa, né, que ninguém previa, né, e aí, nesse caso, os fatos chegam antes ao judiciário, e, sendo julgados, acabam criando ali os precedentes, e é importante até mesmo para uma segurança jurídica da sociedade que isso não dependa, né, esses casos não dependam apenas das decisões judiciais, mas sim de uma legislação, né. E você falou aí nos métodos, né, alternativos para a solução dos conflitos, e é importante mesmo, até pré-processual, por isso que é importante o advogado ter essa habilidade de negociação e também desses meios, né, desses métodos autocompositivos, como a mediação, a conciliação e até mesmo a arbitragem, né,
usar esses métodos pré-processual e evitar um processo litigioso. Na verdade, nós na faculdade não vemos muito isso, né, no nosso projeto, né? A gente acaba trabalhando o processo mais litigioso e esquece um pouco dessa autocomposição, sendo que, na verdade, né, como você mesmo mencionou, o CPC, né, prevê claramente isso hoje, e já era antes também, né, uma tendência, e a ideia é que exatamente, né, isso seja reforçado com essa situação que nós estamos vivenciando, né, tentar negociar, tentar mediar, conciliar é muito melhor, ainda que as partes possam vir a perder um pouco, mas com certeza elas já tiveram uma perda maior quando elas chegam nesse nível, né, de pensar já em ajuizar um processo, elas já tiveram uma perda, então com certeza usar os métodos autocompositivos pré-processual e chegar num acordo é a melhor solução para evitar o desgaste, o custo, inclusive financeiro, de um processo. E se não for possível, se o processo realmente tiver que ser ajuizado, usar também esses métodos autocompositivos processualmente. E essa questão financeira é interessante porque muita gente que procura o judiciário nessa situação, né, no contexto da pandemia, já teve algum tipo de prejuízo financeiro. E aí a negociação preliminar ou pré-processual pode evitar que esse prejuízo aumente. Com Esse é muito certeza. interessante. Eu queria te agradecer pelas dúvidas tiradas. Tenho certeza que as informações esclareceram muitas dúvidas de vários colegas. Eu espero que elas tenham sido úteis. Queria agradecer a sua disponibilidade por participar de novo aqui com a gente. É sempre bem-vinda no nosso podcast. Muito obrigada, Lucas. Mais uma vez, quem agradece sou eu, e estou sempre à disposição de vocês e com um apoio enorme para o que vocês precisarem para que esse projeto continue sempre crescendo, avançando, né, a nível nacional, quiçá, né, internacional. Muito obrigado e até a próxima. Até. Tchau.